Fala galera, módulo 40, bora lá, foco, hein? Concentração aí, meninos. A gente já falou sobre trocas de calor, inclusive eu usei esse mesmo exemplo, um copo com um líquido dentro, tá? Junto de gelo. O que vai acontecer aí? O gelo, ele está a uma temperatura inferior ao do líquido. Então haverá uma troca de calor. O corpo mais quente fornece energia, fornece calor para o corpo mais frio. E o corpo mais frio absorve esse calor. Então nós temos o gelo absorvendo o calor da bebida e a bebida fornecendo calor ao gelo. Portanto, se nós pegarmos os calores envolvidos no sistema, a troca desses calores tem que dar zero. Então a gente sempre vai falar que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor absorvida tem que dar zero. Beleza, meninos? Não tem novidade, a gente já fez esse tipo de exercício. O que vai aparecer agora é que nós conhecemos dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente, tá? Lembrando, calor latente é quando há mudança de fase. Calor sensível é quando há mudança de temperatura. Um é o que mole e o outro é o que macete. Vamos pegar aí os exercícios então para a gente treinar. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se 250 ml de suco, que está a 20 graus Celsius, com 50 gramas de gelo fundente. O que significa essa palavra fundente? Significa que o gelo está para fundir, e ele funde a 0 graus Celsius. Então eu tenho um copo, né, suco com gelo, a massa é 250 ml e a temperatura inicial do suco é 20 graus Celsius. Eu vou acrescentar gelo, 50 gramas de gelo, a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Meninos, o gelo vai absorver calor do suco e o suco vai fornecer calor para o gelo. Então nós podemos escrever a soma dos calores tem que dar zero. Só um pequeno detalhe aqui. A massa, né? Isso aqui não é massa, isso aqui é volume. E eu tenho que expressar em termos de massa. A massa, ela é igual ao volume, uma vez que a densidade desse suco aqui, cadê? É 1000 gramas por litro, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma igualdade aí. Então, pegando as informações todas que nós temos, e a equação diz que o calor cedido mais o calor absorvido tem que dar zero. Então vamos lá, o que vai acontecer? O gelo, ele está no estado sólido. Antes da temperatura do gelo aumentar, ele tem que derreter. Então para o gelo, a gente deve considerar o que mole, que é ele derretendo. Depois que ele derreteu, ele vai aumentar a temperatura. Então a gente tem que ver o que macete dele. Portanto, nós temos duas quantidades de calores envolvidas para o gelo. O que mole, enquanto ele derrete, e depois o que macete, quando ele vai esquentar. Né? Ele já está líquido, então a temperatura vai do zero até a temperatura de equilíbrio. Já o suco, ele está líquido, continuará líquido, vai haver uma redução na sua temperatura de 20, vai reduzir, não sei para quanto, chamamos essa temperatura de equilíbrio, então apenas que macete para o suco. Substituindo as informações, Pimpolinhos, a massa é 50 e o calor latente é 80 do suco, foi dado no enunciado do problema, deem uma olhada. A massa do gelo é 50, o calor específico é 1, e a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio que eu quero descobrir, é T, então é T menos a inicial. Note que agora ele já está gelo líquido, né? Ou seja, deixou de ser gelo, está água líquida. Então é 50 vezes 1 vezes a variação da temperatura. Isso para o gelo. Agora para o suco, 250 gramas de suco vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A temperatura final é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial, que é 20. Agora vamos fazer essa continha aqui.
50 vezes 84.000, 50 vezes 1, 50 vezes T, 50T, 250 vezes 1, 250 vezes T, 250T, e 250 vezes 20, 5.000. Letra com letra, número com número. 50 mais 250 dá 300, 300T. E 4.000 menos 5.000 dá menos 1.000. Pula para o lado de lá, mais 1.000. Corta o zerinho. O 3 divide o 10 vai dar aproximadamente 3,3 graus Celsius, o que corresponde à alternativa E, é a temperatura de equilíbrio. Tá? Depois que o gelo derreteu, o suco esfriou e a temperatura de equilíbrio aqui é de 3,3 graus Celsius. Beleza, meninos? Vamos mais um, ó. Um bloco de chumbo de 6,68 kg é retirado de um forno. Então ele está a uma temperatura de 300 graus Celsius. E ele é colocado sobre um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Então eu posso falar que esse gelo é fundente. Supondo-se que não haja perda de calor para o meio externo, qual a quantidade de gelo que deve ser fundida? Vamos colocar as informações iniciais. Ó. A massa do gelo é o que eu quero descobrir. A temperatura inicial do gelo é 0. A massa do bloco, 6,68 kg, e a temperatura inicial é 300. Meninos, haverá uma troca de calor entre o bloco e o gelo, então eu posso escrever que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor absorvida tem que dar 0. Agora, prestem atenção, o gelo só vai derreter. Ele não vai elevar a sua temperatura após o derretimento, ele só vai derreter. E o bloco vai esfriar. Ele vai esfriar até qual temperatura? Até atingir a temperatura do gelo, que é 0. Então só existem dois calores envolvidos, o que mole para o gelo e o que macete para a pedra, para o bloco. Agora, alguns detalhes eu quero chamar a atenção de vocês. Quilogramas, geralmente nós usamos gramas. Mas, se vocês visualizarem o calor específico do chumbo, ele está em joule por quilograma por Kelvin. Então, a massa tem que estar em quilogramas. Então, vamos deixar isso aqui em quilogramas. A massa que eu vou encontrar para o gelo também estará em quilogramas. Segundo detalhe, meninos, a temperatura está em Kelvin. E aqui nós estamos usando graus Celsius. Agora, eu queria que vocês lembrassem. Quando nós calculamos variação de temperatura, a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Então eu posso deixar, nesse caso, a temperatura em Kelvin, porque eu vou calcular a variação, e a variação é a mesma. Vamos substituir, então, a massa do gelo é o que eu quero descobrir, o calor latente de fusão do gelo ele deu 334 vezes 10 a terceira. A massa do bloco eu sei, 6,68, o calor específico do bloco, que é o calor específico do chumbo, é 230, e a variação de temperatura é a final menos inicial. A final não é 0, porque o bloco não vai atingir a temperatura de 0, então é 0 menos 300. 0 menos 300 dá menos 300. Então essa variação, tanto em Kelvin quanto em Celsius, é igual. Agora é só resolver, galera. É conta matemática, 10 a terceira é 1.000, multiplico 334 por 1.000, dá 334.000, menos essa multiplicação aqui, ó, vai dar 460.920. Passa esse cara aqui negativo para lá somando e esse dividindo, a gente chega na massa do gelo, que é 1,38 quilogramas. Beleza, pimpolinhos? E vamos fazer mais um, ó. Vamos fazer o terceiro. O que está rolando aqui nesse terceiro? A presença de vapor de água em um ambiente tem um papel preponderante na definição do clima local, uma vez que uma grande quantidade de água vira vapor, absorvendo uma grande quantidade de energia. Quando esta água se condensa, libera essa energia para o meio ambiente. Para se ter uma ideia dessa quantidade de energia, considere que o calor liberado por 100 gramas de água no processo de condensação seja usado para aquecer uma certa massa de água de 0 a 100 graus. Então é basicamente isso que está acontecendo. Eu estou pegando vapor e fazendo esse vapor virar líquido, tá?
É isso que eu estou fazendo, uma troca de calor entre a água no estado gasoso e a água no estado líquido. Ele deu os dados necessários para a gente calcular o calor latente de fusão, o calor latente de vaporização e o calor específico da água. Então bora lá, vamos colocar as informações que eu tenho. Quanto de vapor eu tenho? 100 gramas. A que temperatura? 100 graus. Quanto de água eu tenho a 0 graus Celsius? N, eu não sei, eu quero descobrir. O que vai acontecer com essa água que está a 0 graus Celsius? Ela vai aumentar, elevar a sua temperatura até a temperatura de condensação, que é 100. Então, bora lá, meninos. Eu tenho dois calores envolvidos. O calor da água líquida e o calor da água que está no estado gasoso. Então, eu vou colocar aqui o calor cedido mais o calor absorvido. Essa formulinha aqui, ó, é o quimole. E aqui é o quimacete. Eu esqueci de colocar aqui, perdão. Quimole. Quanto de água gasosa eu tenho? 100 gramas. E qual é o calor latente de vaporização? 540 foi dado no enunciado do problema. Bortley, por que é negativo? Porque está passando do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, está cedendo calor. E quem está absorvendo esse calor? A água líquida. Quanto de água líquida? Não sei, eu quero descobrir isso. Então é o quimacete. Calor específico 1 e variação de temperatura é 100. Ela está do zero e vai elevar a sua temperatura até 100. Fazendo essa continha, então, a gente tem a massa encontrada, quarto zerinho com zerinho, de 540 gramas, o que nos leva à alternativa A. Beleza, meninos? Segue a tarefinha, na próxima aula eu vou corrigir essa tarefinha com vocês. Por favor, Pimpolinhos, vamos seguir essa rotina, tá? Antes de você assistir a aula nova, você assista a correção da tarefa. E logo depois, assista a teoria da aula nova. Maravilha? Tamo junto, tô com saudade.